O primeiro anúncio havia sido feito pelo irmão e empresário do Meia, Assis, e confirmado posteriormente pelo próprio craque em uma postagem em uma rede social. Revelado pelo Grêmio em 1998, 3 anos depois de jogar no futebol brasileiro como profissional, foi vendido para o Paris Saint-Germain. Em 2003, foi comprado pelo Barcelona por 21 milhões de euros. Na época, com a camisa 10 do Clube da Catalunha, viveu o auge de sua carreira e chegou a ser eleito 2 vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA. O meia deixou o Barça em 2008 e ainda defendeu o Milan por mais 2 temporadas e ganhou um campeonato italiano. Voltou para o Brasil para jogar pelo Flamengo, onde ganhou um Cariocão, e depois jogou no Atlético Mineiro. Em 2014 foi para o México, onde foi contratado pelo Querétaro. No ano de 2015 teve rápida passagem pelo Fluminense, última equipe na qual jogou. Ronaldinho Gaúcho é o primeiro jogador de futebol a ter conquistado a Liga dos Campeões da Europa com o Barcelona, Copa Libertadores da América com o Atlético Mineiro em 2013, a Copa do Mundo em 2002 com a seleção brasileira e ainda ter sido eleito o melhor do mundo. Ao todo, foram 860 jogos, 333 gols, 245 assistências e a certeza de que foi um dos grandes gênios com a bola. Nós, admiradores do futebol arte, agradecemos a sua mágica passagem pelos gramados. Para sempre, o nosso incrível R10. É isso aí, galera. Hoje a gente começou o Atletas no Ar diferente, porque merecia uma ocasião especial. Com certeza. Não é todo dia que um gênio do futebol se despede aí dos gramados. E eu diria, Thiago, que o Ronaldinho Gaúcho, R10, foi o último gênio do futebol brasileiro, né? A gente ainda não tem um. Tem um craque, que é o Neymar, mas não é um mágico como era o Ronaldinho. Não, acho que o que ele fez nos gramados, eu acho que nenhum jogador fez. Eu acho que o grande destaque do Ronaldinho é que ele tinha alegria em jogar bola. Nos lances que ele fazia, ele sempre estava sorrindo, sempre de bem com a vida. Porque o futebol para ele, além de ser uma coisa profissional, era uma diversão para ele. Ele se sentia bem jogando. E com isso nos proporcionou aí grandes lances, né? Tinha um estilo assim peladeiro, né? Ele pegava a bola, gostava de brincar, quando o adversário vinha para cima já dava aqueles dribles desconcertantes. Então dava gosto de ver o Ronaldinho jogando. Tanto é que a fama dele ficou principalmente por isso. Ele era um goleador, ele brincava, saía com aquela comemoração dele aí que ficou marcante aí, que a molecada faz nas peladas. Então era o grande peladeiro brasileiro e vou repetir, né? Para mim, o maior gênio, o último maior gênio do Brasil, né? Não sei se daqui para frente a gente vai ver outros jogadores fazendo isso, mas o Brasil tá carente desse tipo de carisma, desse tipo de brincadeira que fez a fama do futebol brasileiro. Lembrava muito o Garrincha, que sempre falou que gostava mais de driblar do que até de fazer gols. E o Ronaldinho Gaúcho tinha isso. Então, vai deixar saudade aí nos gramados, não é não? A geração mais nova conhece o Barcelona de agora, com Messi, Neymar, mas o responsável por colocar o Barcelona no que ele é hoje, com certeza é o Ronaldinho Gaúcho, temporada 2004-2005, que ele comeu a bola, ganhou 2 vezes a bola de ouro da FIFA. Então, todo o nosso destaque. Muito obrigado por deixar o futebol mais bonito, R10. Tamo Obrigado, junto. Ronaldinho, para você. Cara, você é um jogador de sempre. E o programa de hoje também tem outros destaques, como o título feminino do Brasil na primeira etapa do circuito sul-americano de vôlei de praia. E o UFC Boston teve defesa de cinturão em dose dupla e você vai saber logo mais os resultados. E um campeão de peito aberto. Em entrevista à TV americana, o maior nadador de todos os tempos contou sobre um drama que viveu entre as Olimpíadas. E a gente conta quem é daqui a pouco. E o futebol já está a todo vapor com os nossos campeonatos estaduais. E hoje a gente retoma o tradicional resumo das atividades dos atletas de Cristo. Meu amigo Marcos Grava, seja bem-vindo de volta. Olá, amigos do programa Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui é Marcos Grava, voltando com os nossos boletins especiais diretamente de São Paulo, desejando a você que acompanha Atletas no Ar um feliz e abençoado 2018. E olha, Atletas de Cristo começa muito bem o ano com gestão nova, isso mesmo. Tivemos nosso Congresso Nacional em Curitiba, agora no final de dezembro, e também a eleição de uma nova diretoria. Na verdade, vamos prorrogar por mais um ano a diretoria de Atletas de Cristo, mas agora com a chegada de novos 2 gestores para nos ajudar
na administração de Atletas de Cristo. Então sejam bem-vindos nossos queridos Marcelo Lipatin, líder do grupo local de Curitiba, que vai estar nos ajudando com a gestão administrativa, e também nosso querido missionário Rodrigo Zuliani, isso mesmo, líder do grupo local de Roma, agora em Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo, que vai nos ajudar com toda a gestão missionária. Sejam muito bem-vindos, nossos queridos novos gestores de Atletas de Cristo, para que você que acompanha Atletas no Ar saiba que Atletas de Cristo está trabalhando duro neste início de 2018. É isso aí, voltamos na próxima semana com mais um boletim especial Atletas no Ar. Muito obrigado aí ao nosso presida Marcos Grava. 2 disputas de cinturão marcaram o UFC 220 em Boston, nos Estados Unidos. No coevento principal da noite, Daniel Cormier dominou Volkan Ozdemir e continuou com a cinta. Já na disputa dos pesos pesados, Stipe Miocic venceu Francis Ngannou por pontos e quebrou o recorde de defesas de títulos da categoria. Stipe Miocic se tornou o primeiro lutador da categoria a conseguir 3 defesas de cinturão consecutivas ao bater Francis Ngannou por decisão unânime dos juízes. A temida força do camaronês foi colocada de lado pela maior qualidade técnica e física do croata americano, que não se arriscou, foi estratégico e cozinhou o rival por 25 minutos, para garantir um incontestável triunfo. Daniel Cormier não deu qualquer chance para Volkan Ozdemir na categoria meio pesado. O cara foi dominado do início ao fim. Salvo pelo gongo no primeiro assalto, sofreu um nocaute técnico aos 2 minutos do segundo. O campeão, que chegou a perder o título na última luta ao ser nocauteado por John Jones, teve seu cinturão de volta depois de seu arquirrival ser flagrado novamente em exame antidoping. Cormier se emocionou no octógono com o resultado. Depois de cada um ganhar um round, Kelvin Kattar pôs um ponto final ao duelo com Shane Burgos, com grande estilo. Um uppercut certeiro fez o rival ir à lona e lhe deu a vitória por nocaute técnico aos 32 segundos do terceiro assalto, impondo ao seu oponente a primeira derrota da carreira em 11 lutas. Kattar, por sua vez, agora tem 18 vitórias e 2 reveses. Está invicto no Ultimate em 2 confrontos. Depois das feras do UFC, a gente vai para as belas de outro esporte. O Brasil faturou a primeira etapa feminina do circuito sul-americano de vôlei de praia. As finais do Grande Slam de Nova Viçosa, na Bahia, abriram a temporada. As decisões foram no domingo. Entre as mulheres, domínio total brasileiro, com ouro para Ana Patrícia e Rebeca, prata para Tainá e Vitória e bronze com Lili e Josi. Na decisão do ouro, a dupla formada por uma mineira e uma cearense levou a melhor sobre Tainá e Vitória por 2-1. O Brasil soma 200 pontos da dupla mais bem colocada, Ana Patrícia e Rebeca, para o ranking geral que define o país campeão da temporada. Já na disputa masculina, o resultado não foi tão bom. Os brasileiros Fernandão e Ramon Gomes lutaram muito, mas acabaram superados na decisão pelos argentinos Campo Grosso e Azad por 2-1. O Brasil soma 180 pontos no ranking geral, com a conquista da medalha de prata. Agora, imagine se você tivesse conquistado tudo na sua carreira. E aí, como fica? Pois é, esse tipo de situação tem um problema grave. Em uma entrevista ao canal de TV americano CNN, o multicampeão Michael Phelps conta o resultado de um dilema assim. Ele disse que entre as Olimpíadas que disputou, sofreu com a depressão. Phelps falou sobre os longos períodos de depressão que viveu pós-Olimpíadas. Na entrevista, feita durante uma conferência sobre saúde mental em Chicago, nos Estados Unidos, o maior nadador de todos os tempos contou sobre o que viveu e revelou que pensou até em suicídio. Phelps disse que os surtos depressivos aconteciam sempre após os Jogos Olímpicos, sendo o primeiro deles em 2004, depois que o atleta conquistou 4 medalhas em Atenas. Depois vieram momentos mais difíceis após os Jogos de Pequim e de Londres. Na Ásia, em 2008, o atleta ainda se viu às voltas em polêmicas envolvendo drogas e álcool. Michael Phelps foi flagrado fumando maconha. O atleta, hoje aposentado,
disse que essa foi a forma que encontrou para se esconder dos problemas. Ele revelou que chegou a ficar de 3 a 5 dias trancado no quarto, sem se alimentar ou dormir direito, apenas não querendo mais estar vivo. O maior medalhista olímpico da história contou também que quando percebeu que precisava de ajuda e se viu pronto para pedir, teve medo, mas se encaminhou a uma clínica em busca de se curar da depressão. Hoje, o ex-atleta é casado com a ex-Miss Califórnia, Nicole Johnson, tem uma filha e está à espera de mais um filho. Aos 42 anos, o skatista Sandro Dias Mineirinho, ex-campeão mundial e atual diretor de esportes da Confederação Brasileira de Skate, ainda deseja realizar mais um sonho nessa sua vitoriosa carreira ainda como atleta. Dá só uma olhada. Mineirinho deseja competir na próxima Olimpíada, já que o skate vai estar pela primeira vez no programa de provas em Tóquio 2020. O skate vai ter 2 modalidades diferentes nos jogos, street e parque. Street é uma pista que simula obstáculos de rua, com escadarias, corrimões e rampas. Parque é uma das mais novas modalidades do skate e reúne ball, bank e street, mas com uma integração entre os obstáculos, para que o atleta consiga emendar algumas manobras. Como são as maiores potências do esporte, o Brasil e os Estados Unidos têm direito a 12 vagas cada, 6 por modalidade, sendo 3 no feminino e 3 no masculino. Também entrarão os 6 melhores da Europa e 2 melhores das Américas, da África, da Ásia e da Oceania, totalizando 20 esportistas em cada modalidade e gênero. Como diretor da Confederação Brasileira de Skate, Mineirinho quer desenvolver um programa olímpico visando a estreia da modalidade nos Jogos de Tóquio. Após muita polêmica em dezembro, o Comitê Olímpico do Brasil reconheceu a CBSK como um representante do skate olímpico e Sandro garantiu que o relacionamento entre as duas entidades tem funcionado bem, mas criticou o COB em relação aos investimentos no skate. Ele citou que os valores são baixos para um esporte que tem chances reais de medalha. Agora o futebol feminino, porque a seleção brasileira sub-20 está disputando o sul-americano da categoria no Equador. Ontem a equipe comandada por Doriva Bueno atropelou a Bolívia. A seleção entrou em campo já com o primeiro lugar do grupo B garantido. Então Doriva poupou algumas atletas e fez 6 alterações no time que iniciou a partida. Deu resultado. E que resultado! Aos 6 minutos, Ariadna recebeu o passe no meio. Chutou firme e fez 1-0. Destaque para o passe de Valéria, que beleza! Depois, a própria Valéria cruzou e a camisa 6 boliviana fez contra, 2-0. Ainda no primeiro tempo, Vitória chutou forte do meio da área e a goleirona não segurou a pedrada, 3-0. Depois do intervalo, o Brasil seguiu martelando. Aí Isabela ficou ciscando com a bola ali na intermediária, parecia não saber o que fazer com ela. Até que mandou esse chute, amigo, e fez um golaço. Vamos ver de novo? Bonito, né? Juliana recebeu na lateral, chegou no meio e também fez um belo gol. 5-0 Brasil. O próximo adversário da seleção é a Colômbia, pela primeira rodada do quadrangular final da competição, quinta-feira, 10h15 da noite, horário de Brasília. Vamos agora de futebol estadual e começamos pelo Campeonato Mineiro, que é liderado pelo Atlético. Já o Cruzeiro tropeçou. Pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, o Atlético goleou com facilidade o Democrata. Otero cobrou falta com aquela qualidade e Elias desviou de cabeça, matando o goleiro Ramon. O Galo encaixou um rápido contra-ataque e Casares levantou para Roger Guedes ampliar. Otero cruzou na segunda trave, Casares deu uma ajeitadinha de cabeça e Elias, de novo, dominou e chutou com força. 3-0 Atlético. Já o Cruzeiro sentiu muitas dificuldades contra a Caldense e não saiu do 0-0 em Poços de Caldas. No Campeonato Gaúcho, o Internacional venceu seu segundo jogo. Já o Grêmio tomou 5 gols do Caxias, em casa. No Campeonato Gaúcho, o Internacional, mesmo com o campo pesado por conta das fortes chuvas, derrotou o Novo Hamburgo por 3-0. E em jogo de 8 gols, o Grêmio chegou a abrir 3-1 diante do Caxias. Mas a zaga tricolor não estava nos seus melhores dias. O Caxias virou para 5-3, amigo.
Já estamos de volta com Atletas no Ar e agora com os 2 maiores campeonatos estaduais do país. A gente começa com a disputa carioca, que teve clássico no fim de semana. Mas o destaque nesse início de competição é a equipe de jovens atletas do Flamengo, única 100% no Cariocão até agora. Agora chegou a hora do Campeonato Carioca. Depois de derrota na estreia, o Vasco conseguiu sua primeira vitória na competição diante do Nova Iguaçu. Henrique levantou a bola na cabeça de Evander, 1-0 Vascão. Henrique cruzou outra bola na área e dessa vez Rios aproveitou para arrematar para o gol. O time da Baixada chegou a empatar o duelo, mas o Cruz Maltino conseguiu se recuperar com o Iago Pikachu tocando na saída do goleiro. E fechando a conta, Andrei aproveitou o belo cruzamento de Wagner e de cabeça marcou o 4º gol do Vasco. O Flamengo continua 100% no Carioca. Contra a Cabofriense, Vinícius Júnior começou a jogada tocando para Rodinei. O lateral dominou, levantou a cabeça e cruzou no segundo pau para o mesmo Vinícius Júnior concluir de carrinho. 1-0 Fla. O primeiro clássico do Carioca 2018 frustrou torcedores de Fluminense e Botafogo que foram ao Maracanã. O tricolor até jogou melhor e pressionou no fim da partida, mas os erros de passes, chutões e pouca criatividade marcaram o duelo, 0-0. Em São Paulo, o destaque é o Palmeiras, que montou um timaço para a temporada, que vem dando resultado. O Verdão venceu seus 2 primeiros jogos no estadual deste ano. Começamos com o Paulistão. E olha, o Corinthians passou por cima do São Caetano no Pacaembu. Depois de ótima triangulação, Jadson bateu bonito no canto do goleirão, 1-0. Clayson recebeu na esquerda e levantou na área. Wesley foi dominar, mas entregou a paçoca, amigo. Aí o Júnior Dutra não perdoou, né? 2-0. Jadson recebeu de Romero e foi tocar para Júnior Dutra. O atacante não chegou na bola e ainda enganou o arqueiro do Azulão. Que fase! Camacho viu Romero livre na área. O paraguaio bateu forte e estufou as redes do São Caetano. 4-0 Timão. Também fora de casa, o Palmeiras conseguiu a 2ª vitória seguida no Campeonato Paulista. Na casa do Botafogo de Ribeirão Preto, Miguel Borra foi o cara que estufou as redes e garantiu os 3 pontos do Verdão. No sábado, o São Paulo jogou muito abaixo do esperado e ficou apenas no empate sem gols com o Novo Horizontino. O tricolor deixou o campo vaiado. Completando a rodada do Paulistão, o Santos tropeçou em casa e foi surpreendido pelo Bragantino. 1-0 para a equipe de Bragança Paulista, resultado que colocou o time do interior na liderança do Grupo A. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, carinhosamente chamada de Copinha, vai ser decidida na quinta-feira, aniversário de São Paulo capital. E os finalistas já estão definidos. E olha, teve jogo que começou ontem, mas só terminou hoje à tarde. O Flamengo perdia por 1-0, quando Luiz Henrique levantou e Vitor Gabriel desviou de cabeça. E a virada veio em retribuição. Vitor Gabriel cruzou rasteiro e Luiz Henrique completou. E a dupla flamenguista estava com tudo. De novo, Luiz Henrique cruzou para Vitor Gabriel fazer o terceiro. A Luz ainda descontou, mas ficou assim mesmo. Flamengo finalista 3, Portuguesa eliminada 2. São Paulo e Internacional começaram a duelar ontem. A partida estava empatada em 1-1 quando foi interrompida por causa da chuva e dos raios que caíam perto do estádio. O jogo foi retomado hoje à tarde, terminou empatado. Na decisão por pênaltis, o tricolor levou a melhor e se garantiu na final contra o Flamengo, quinta-feira, 10 horas da manhã. A Chapecoense está na final do Prêmio Laureus na categoria Retorno do Ano. O time catarinense foi indicado por causa da reconstrução que foi feita após a tragédia de novembro de 2016, que matou 71 pessoas. No ano passado, o recomeço da Chapecoense terminou com a conquista de resultados expressivos em campo, como o título do Campeonato Estadual e a classificação para a Libertadores 2018. Os outros indicados na categoria são o Barcelona, que superou um placar adverso de 6-1 frente ao Paris Saint-Germain, o tenista Roger Federer, o motociclista Valentino Rossi e a campeã mundial dos 100 metros com barreiras, Sally Persson, que foram indicados por seus impressionantes esforços após sofrerem lesões. O velocista Justin Gatlin, campeão mundial dos 100 metros rasos, também está na disputa.
Além da categoria Retorno do Ano, em que um júri especializado vai escolher o vencedor, a Chapecoense também foi anunciada como uma das indicadas ao Prêmio Laureus de Melhor Momento Esportivo do Ano. Um vídeo batizado de Eternos Campeões mostra a trajetória do time catarinense desde a queda do avião na Colômbia em novembro do ano passado. Nesta categoria, a votação é pública e foi computada pelo site mylaureus.com até novembro do ano passado. O anúncio dos vencedores está marcado para o dia 27 de fevereiro, durante cerimônia em Mônaco. O Prêmio Laureus é considerado o Oscar do esporte. Vamos, Chapé! Vamos, Chapé. Acho que é barbada essa, hein? Acho que dá chapa, hein? Pessoal, o Atletas desta semana vai ficando por aqui, mas você pode falar sempre com a gente pelo e-mail, atletasnoar@boasnovas.tv e também pelo WhatsApp, DDD 21 97986 4957. E não deixe, é claro, de visitar o site da Missão Atletas de Cristo, no endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a nossa loja virtual. Curta também nossa página em facebook.com/atletasnoar. Pessoal, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Uma semana abençoada e até a próxima. Em Cristo, tudo em minha vida dá certo.